Segunda parte de Ritas Brasil com o Rabino Shmuel. Primeira parte é para Parashá Mishpatim, Shmot, Êxodo, capítulo 21, a partir do começo. É uma porção longa, eu vou tentar falar rápido e resumir o máximo, mas para ver completo é bom olhar no Chumash com o Rashi. Primeiro vem aqui juízos, depois de falar umas leis sobre altar, vem julgamento, porque se coloca o Tribunal Supremo do lado do templo em Jerusalém. Assim como na Torá está junto os juízes com o templo, aqui também fisicamente coloca os juízes perto do templo. E Deus diz a Moshe: esses são os juízes que você colocará diante deles de forma detalhada, clara, compreensível. E os juízos têm que ser diante de Israel e não diante de idólatras. E um judeu tem que usar sempre o tribunal judaico, se estiver respeitando a lei, mesmo que outra nação irá julgar de acordo com nossas leis, somos proibidos de usar os juízes deles, porque isso é uma maneira de respaldar a crença falsa que eles têm. Então tem que buscar sempre juízes tementes ao nosso Deus e não outros. Aí começa as leis e fala a lei de escravatura. Começando com a lei de escravos de origem judaica. Judeu, homem pode ser vendido se for roubado. O tribunal pega ele e vende ele. O judeu que rouba e não tem como pagar, o tribunal pega ele e vende ele. Se roubar um valor exato de até 6 anos de serviço. Esse tipo de venda é um tipo de escravatura como uma venda prévia da força de trabalho dele por 6 anos, ou menos, não mais do que isso. Claro, assim, isso aqui vai valer só no maior de idade. Uma mulher judia só tem uma forma de ser vendida, um regime de crianças que não tem quem cuide deles, ou que a família está pobre demais. Então tem aqui um tipo de uma venda, onde ela vai se tornar criada da casa de um outro judeu. E isso acontece, mas ela tem várias facilidades. Na verdade é destinado que ela vive, que seja criada da casa daquela pessoa, e no final vai casar com ele, com um dos seus filhos. Então estava criando ela para depois de crescer ela fazer parte da família. E a gente vai ver que ela tem como sair com alguns tipos de argumentos ou maneiras. Então, começa aqui. Quando comparas um escravo hebreu, somente um de origem de um judeu mesmo, 6 anos ele trabalhará, e no 7º deverá sair sem pagar. Quer dizer, o prazo máximo de comprar previamente um trabalho de um judeu no regime de escravo é 6 anos. Quando é que acontece essa venda? O tribunal vende um ladrão, ou a pessoa está incapaz de sustentar-se, então ele se vende para ter alimento. Mas no máximo 6 anos de serviço, não mais do que 6 anos. No 7º ano ele sai liberto. Existe uma função desse tipo de escravo de reproduzir, de coabitar com escrava. Qual escrava? Essa israelita, ela é pequena, nem consegue reproduzir. Se trata aqui de coabitar com uma escrava canaanita, quer dizer, é um regime que não vai falar aqui, vai falar em outra parte da Torá. Quando se compra escravo de outra nação, aquele escravo deve passar uma pré-conversão, e ele está no meio termo entre o judeu completo e o não judeu. Ele assume parte das leis, mas não todas. E não são libertados, não tem prazo, são escravizados para sempre, ele e seus filhos. Então aqui o dono quer fazer, eu amo esse aqui, quer fazer mais, que tenha mais escravos, então ele está fazendo o casamento entre sua escrava canaanita, que ele comprou de outras nações, e que fez uma pré-conversão, e esse escravo israelita, ladrão ou esfomeado. E os filhos pertencerão ao dono, no regime de escravos canaanitas, de acordo com a mãe. Passa da mesma maneira que a mãe, eles também serão escravos canaanitas. Quando é que vai poder ordenar o escravo a reproduzir escravos para o amo? Quando é que vai poder forçar o escravo judeu para reproduzir escravos canaanitas? Se ele já está casado quando é vendido. Então, se ele entra sozinho ou não casado
ele não vai, é impossível fazer ele casar com uma escrava que seja sua primeira esposa. E se ele entrou sozinho, ele vai sair sozinho, que não vai reproduzir. Se ele vem casado, o dono tem que sustentar sua mulher e seus filhos, quer dizer, todos os deveres financeiros do escravo entram junto com ele para a casa do amo. Comprando ele vai ter que sustentar sua mulher também. E quando ele sair, ela também vai deixar de depender financeiramente desse amo. Claro que vai continuar vigorando ali o regime de casamento. Se alguém tiver com essa mulher do escravo hebreu, judeu, é completo adultério. É apenas questão de dependência financeira da pessoa a quem foi vendido a força de trabalho desse escravo. E nesse caso, o seu amo pode pedir para ele reproduzir com uma escrava outra que ele tem. A Torá permite poligamia, e aqui também está uma situação que esse ladrão, digamos, ou esfomeado tem esposa e é mantida pelo mesmo amo, embora o trabalho dela não pertence ao amo, porque ela não foi vendida, mas o alimento dela vem do amo. E o marido pode ser cobrado de reproduzir. Então, fala assim, se o seu amo vai dar para ele uma outra mulher, uma escrava canaanita, e vai gerar para o amo filhos ou filhas, essa mulher e seus filhos continuarão pertencendo ao amo. E ele sairá desacompanhado deles. Então ele tinha lá uma poligamia provisória. É um serviço, praticamente um serviço. Não é levado como um casamento apaixonado, nada disso. Porém, acontece, se o servo vai dizer, eu gosto, estou gostando de ficar na casa do meu amo, eu gostei da minha esposa escrava e dos meus filhos, eu não quero sair liberto, eu não quero sair para a liberdade. Então o seu dono leva ele ao tribunal, que é quem vendeu esse escravo geralmente, que é ladrão geralmente, e deve se aproximar esse escravo até a porta, até o umbral da porta, e furar, o seu amo deve furar sua orelha com maitze. A maitze é um objeto pontiagudo, e será seu servo para sempre. O que quer dizer sempre? Até o ano jubileu. Adiante, vamos ver que tudo sempre até o ano jubileu, mais que o ano jubileu não existe. E isso varia, se for na véspera do ano jubileu, vai ficar só mais um ano. Mas do ano jubileu não passa. Por que se for ouvido? Aqui tem várias midrashim a respeito disso. Número 1 tem que ser feito de pé. Número 2, qual ouvido? Ouvido direito, orelha direito, do lado direito. Por que logo a orelha e não outro órgão? Disse Rabi Yochanan ben Zakkai: esse ouvido que ouviu no Monte Sinai não roubará. Se foi roubou, será furado. E se foi apenas um esfomeado que se vendeu, uma orelha que ouviu no Monte Sinai a mim pertence aos filhos de Israel como escravo. Se foi e se vendeu, foi adquirir um outro dono, então ele não está assumindo, digamos assim, o relacionamento dele com Deus. Ele está procurando ter mais um amo, procura sair do livre-arbítrio, digamos assim, e receber um jugo de mais um dono a não ser Deus. Esse ouvido será furado. De novo, quem se vende no início, não acontece isso. Depois de insistir, ficar na escravatura depois de 6 anos. Quer dizer, ele tinha um período de reparatório, de reparar sua vida, de aprender como ser gente, de se equilibrar. Quando ele vai sair, vai receber presentes, como vamos ver adiante. E ele insiste em ficar. Então esse ouvido será furado, porque ele está optando pela escravatura como algo de valor. Isso não é verdadeiro, não é verdade. Então é punido pelo ouvido que ouviu no Sinai ao contrário. Que Deus é o nosso Senhor. Rabi Shimon interpretava de outra maneira. Por que logo se fura a orelha batendo o pontiagudo na porta ou no umbral? Porque a porta e o umbral estavam no Egito. É neles que se passou um sangue, e eles que demarcaram as casas dos israelitas que Deus não agrediu na praga dos primogênitos. E Deus disse: a mim pertence o filho de Israel como escravos.
Eles são meus escravos e não são escravos de outros escravos. E por isso eu vou libertá-los do Egito. A partir do momento de ouvir a ordem divina, o judeu se torna escravo de Deus e de mais ninguém. E quando um judeu vai lá e faz questão de adquirir um dono para si, faz questão de permanecer na casa de um amo, em regime de escravatura, ele é furado diante de quem testemunhou o primeiro gesto de Deus a Israel como seu escravo, que não agride a eles, somente aos egípcios. De novo, o umbral era o momento que Deus disse: a mim pertencem os filhos de Israel. O umbral é aquele momento da praga dos primogênitos, onde foi passado o sangue no umbral de cada porta israelita. E por isso se fura a orelha diante desse umbral. Bom, agora segue aqui. Quando uma pessoa não consegue sustentar sua família, então, quando a pessoa venderá sua filha menor de idade, como amar. A puberdade aqui começa com 12 anos. Até 12 anos, o pai podia vender sua filha nesse regime e depois de 12 anos não poderia. E se uma vendida chega aos 12 anos, ela sai. Não importa quando foi vendida. Então falamos, não é 6 anos, depende de quando ela foi vendida. No máximo até chegar à puberdade. Ela não sairá como escravos dos regimes mais agressivos, digamos assim, de regimes mais totais, escravos canaanitas, que eles são libertados quando o dono amputa um órgão deles. Isso eles têm o direito de se libertar de um amo tão agressivo assim. Essa aqui não se tem esse relacionamento agressivo. Digamos assim, não é questão de agressivo, porque o amo também não deve maltratar o escravo, ele pode fugir e ninguém pode entregá-lo de volta. Uma lei, então, mas tem uma lei que o escravo caneta ele sai, ele tem direito de se libertar se ele for amputado, perder um dente, perder um olho. Mas nessa filha de judeus, que é vendida pela fome, digamos assim, ou para casamento, e vai ser criada na casa de um outro judeu, então ela trabalha ou 6 anos, o que chegar primeiro, 6 anos de serviço, ou ano jubileu, ou a puberdade. O que chegar primeiro. E se ele agredir ela, tem que pagar as multas, que nem indenizá-la, que nem se indeniza pessoas libertadas. E da mesma maneira, o escravo homem judeu também. Ele não é libertado quando é amputado, porque muito antes disso, quando é agredido, ele já vai cobrar seus direitos e recebe indenizações. Então aqui, quando foi vendida essa escrava menor de idade, criada da casa, melhor dizer assim, se não gostou dela, o dono, a quem ele pretendia casar, então ele não quer mais casar com ela. Foi criar ela e ele acabou se arrependendo, não vai querer casar com essa menina. Então ele tem que deixar ela se resgatar. Se ela ou sua família, alguém quiser resgatá-la por dinheiro, ele deve dar um descontar o tempo que ela serviu, tempo de serviço, e devolvendo para ele o valor que ele pagou, menos o tempo de serviço, ela será libertada. E nem ele, nem o seu pai têm direito de vendê-la novamente, segunda vez, para outra pessoa. Não é um objeto de venda. É uma certa forma de criar essa criança, assumir a responsabilidade sobre suas necessidades, ela vai ajudar na casa, e depois o ideal é uma mitzvah, na verdade, um mandamento de que o dono ou um dos seus filhos case com ela. Se destinar ela a seu filho, então ela terá todos os direitos de esposa legítima, que são alimentação, vestuário, vamos ver adiante.
Se ele casar com mais mulheres, no regime de poligamia, então tem aqui essa criada da casa com a qual ele casou, e depois ele casou com mais outras, seu alimento, seu vestuário e seu direito de coabitação, ele não pode reduzir. Existe tabela, quanto alimento, quanto vestuário, quanto coabitação o marido deve à sua esposa, e na poligamia tem que ser respeitado o direito de todas as mulheres. Se não conseguir respeitar, não pode casar com mais mulheres. E se se um amo não casar, não trazer essa criada da casa dele para um casamento com ele ou com o seu filho, e nem achar alguém que resgate ela, ou ela mesma não tinha o dinheiro para resgatar, por dinheiro, quando chegar a sua puberdade, ela sai sem nenhum ônus financeiro. Tá, até aqui questão de escravos. Agora vamos ler um pouco mais realista para nossos tempos. Eu vou dividir em outro áudio porque fica muito longo.